Queridos, o título do sermão dessa manhã é Renovando a Mente e Transformando a Vida. Vamos lá de novo? Renovando a mente e transformando a vida. Vou fazer uma pergunta para vocês, queridos. O nosso corpo é constituído de células. Alguém tem ideia de quantas células constituem o corpo humano? A ciência diz que cerca de 36 trilhões, 37 trilhões de células constituem o corpo humano. Olha quantas células. Nós somos formados por células. 36 trilhões. É muita coisa. A ciência também diz que parte dessas células se renovam a cada dia. Células da pele, por exemplo, são 500 milhões sendo regeneradas por dia. 1 a 2% das células da nossa pele são regeneradas dia após dia. As células do sangue, cerca de 200 bilhões de glóbulos vermelhos por dia. Isso equivale a 0,5% das células total do nosso corpo. E o fígado? A cada 300 e 500 dias aproximadamente, ele se regenera por forma completa. Às vezes, se você tiver um problema no fígado, basta apenas fazer uma dieta, seguir as instruções médicas, em cerca de 300 a 500 dias, o seu órgão está todo regenerado. Deus criou a máquina perfeita. Que maravilha, né? E desses 36 trilhões de células que compõem o nosso corpo, 1% dessa totalidade se renova a cada dia. Cerca de 330 bilhões de células estão sendo renovadas nesse instante. E uma coisa me chama a atenção, queridos, é o campo de estudo que investiga o sistema nervoso, incluindo o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Quem já ouviu falar da neurociência? A neurociência é isso aí. A grosso modo, ela estuda o cérebro. E dentro da neurociência, existe um estudo muito especial, que hoje tem sido muito falado, a respeito da neuroplasticidade. Quem já ouviu falar de neuroplasticidade? Neuroplasticidade. Vamos ver aqui o que a ciência diz a respeito de neuroplasticidade. Vamos ver o conceito? Vamos lá. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de alterar sua estrutura e funcionamento ao longo da vida, em respostas a experiências passadas, aprendizado, estímulos ambientais ou lesões. Essa capacidade permite que as conexões entre os neurônios, as sinapses, se fortaleçam ou enfraqueçam, sejam formadas ou eliminadas, promovendo adaptação, recuperação de funções após danos cerebrais e aprendizado de novas habilidades. Ou seja, olha o que a neurociência descobriu. O cérebro não é uma estrutura fixa e imutável. Ele sofre transformações. O cérebro não é inalterável. Ele pode ser renovado. Em resumo, a neuroplasticidade é a habilidade do cérebro de se remodelar continuamente para se adaptar às necessidades do indivíduo. Imagine, tem gente que sofre o que nós chamamos de AVC e às vezes perdem determinadas funções do corpo. E o que a neuroplasticidade faz? Faz com que essa parte afetada do cérebro se recomponha para que você volte a ter aquela funcionalidade. Mas existem casos que não é possível. Mas o cérebro é um órgão inteligente. O que ele faz? A função afetada agora passa a ser exercida por uma outra parte do cérebro. Olha que interessante.
E o que isso significa? Pode ser que pensamentos passados de ansiedade, angústia, insatisfação, culpa, remorso e até mesmo depressão possam ser substituídos por pensamento, ao invés de ansiedade, calma, ao invés de angústia, serenidade, no lugar de culpa, inocência, e no lugar de depressão, no lugar de dor, no lugar de pensamentos de morte, alegria, vida eterna. E o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Até agora nós falamos a respeito da ciência, mas o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Abram suas Bíblias, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que os cientistas descobriram hoje, que a mente pode ser renovada, que a mente pode ser transformada, que a mente pode ser remodelada, a palavra do Senhor já afirmava 12.000 anos atrás. Mas eu quero analisar com você parte desse versículo. A primeira parte do versículo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Na verdade, eu quero analisar os dois verbos. O primeiro, não vos conformeis. Conformeis, não vos conformeis. O verbo está no imperativo. O que isso significa? Uma ordem está sendo dada, um pedido está sendo feito. Qual é o pedido? Não vos conformeis com este século. Algumas Bíblias vão estar dizendo: não vos conformeis com o presente mundo. Por que não? Porque o mundo lá fora diz que o importante é seguir no nosso coração, o que importa é amar, o que importa é fazer a sua vontade. Siga o teu coração e seja feliz. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, e se apressa para o mal. Não vos conformeis com o que o mundo prega, não vos conformeis com o que o mundo ensina. A palavra de Deus serve para a nossa orientação. O segundo verbo em questão, mas sede transformados. Nesse caso, o verbo também está na forma imperativa. Está sendo dado uma ordem: sede transformados. Mas tem uma diferença. O primeiro verbo está na voz ativa, determinando que o sujeito que sofre a ação, ele é responsável pela ação. Então, quando o verbo está na voz ativa, nós tomamos ação. Então, nós não temos que nos conformar com o mundo. A ação é sua, é atitude, é comportamento, é você. Mas no segundo momento, serem transformados, o verbo está na voz passiva. Isso indica que o sujeito não é capaz de executar a ação em si próprio. A ação vem de fora. E quem é o agente transformador da sua vida e da sua mente? O Espírito Santo. J.B. Phillips, um teólogo nascido em 1906 e falecido em 1982, ele traduz Romanos 12:2 da seguinte maneira: não deixe o mundo ao seu redor espremê-lo em seu molde, mas deixe Deus refazê-lo para que toda a sua atitude mental seja mudada. Assim você provará na prática a vontade de Deus, que é boa. Queridos, existem pelo menos 3 pilares para a renovação mental. E a partir de agora eu vou falar com vocês de um a um como nós podemos reprogramar a nossa mente.
O primeiro pilar responsável pela renovação da mente é o jejum. De acordo com a Bíblia e com a volta do próprio Jesus, para que serve o jejum? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 9. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículos 14 e 15. Jesus vai dizer para a gente, para que é que serve o jejum? E diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Queridos, para que serve o jejum? Segundo Jesus Cristo, é para a comunhão com Deus. Segundo Jesus afirma em Mateus 9, 14, 15, Jesus era para se aproximar de Deus. Porque os discípulos de Jesus não precisavam jejuar. Jesus é Deus, sim ou não? Eles estavam em comunhão com Jesus, sim ou não? Eles estavam próximos de Jesus, sim ou não? Para que eu vou jejuar? Se eu estou em comunhão a todo instante com Deus. Mas o que Jesus fala em seguida? Mas haverá dias em que eles também terão que jejuar, porque eu não estarei mais com eles. E por que nós jejuamos, queridos? Para nos aproximar de Deus, para mantermos a comunhão com Deus. Jesus deixou isso bem claro. O jejum serve para nos aproximar de Deus. O que nós temos que fazer então para manter essa comunhão, para nos aproximar de Deus? Jejuar. Agora vamos olhar dentro do aspecto físico, quais os benefícios do jejum? O jejum serve, por exemplo, para emagrecimento. Tem gente que faz o tal do jejum intermitente, 12 em 12 horas, pula refeição. O jejum serve para o emagrecimento, auxilia. O jejum também serve para desintoxicar, desinflamar o corpo. Olha que legal. Quando jejuamos, desinflamamos, liberamos toxinas que existem no nosso corpo. Quer dizer, melhoramos a nossa saúde. Mas o mais incrível, que o jejum prolongado, o jejum a partir de 16 horas, entre 16 e 24 horas, o nosso corpo entra num processo chamado autofagia. O que é autofagia? Nós aprendemos que o nosso corpo é constituído por células, que são muitas. Então, a partir de 16 horas de jejum, o que acontece? Esse processo de autofagia nada mais é que o processo de limpeza do organismo, efetuado pelas próprias células. Então, eu tenho trilhões de células, elas se renovam cerca de 1% por dia, mas nem todas estão saudáveis. Existem células que estão defeituosas, existem células do nosso corpo que estão danificadas. E a autofagia é essa limpeza que a própria célula faz nela. Então existe um componente que não está bom, ela degrada, ela mesma consome para ser regenerada. Então, para que serve o jejum? Para a limpeza mental, para a limpeza das toxinas, proteínas que não foram totalmente assimiladas pelo cérebro, que estão causando ali problemas, danos. Então, quando você jejua entre 16 e 24 horas, começa esse processo de autofagia, esse processo de limpeza. Falo com vocês, queridos, especialmente para as mulheres. Elas têm mais sensibilidade para essas coisas. Vamos receber uma visita em casa. Alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que você quer impressionar. O que você faz dentro de casa? Oi? Arruma? Arrumação. Limpeza. O que o jejum é? Uma organização da mente, uma limpeza da mente. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não habita em lugar imundo. Quando você jejua,
você está limpando o seu corpo. Quando você jejua, você está limpando a sua mente. Quando você jejua, você está permitindo que o Deus Espírito Santo esteja dentro de você. Para que serve o jejum? Para receber Deus, para entrar em comunhão com Deus. E esse é o primeiro pilar da renovação da mente: jejum. E eu pergunto para você, querido irmão, quanto tempo tem que você não jejua? Mas eu também quero falar uma coisa: nem todos nós podemos fazer um jejum de 16, 24, 36, 48 horas. Por quê? Às vezes a condição de saúde não está adequada. Imagine que você tenha uma pneumonia, um resfriado, sua imunidade está baixa. Se você efetuar um jejum, você fizer um jejum de 24, 36 horas, pode ser que a sua situação física se degrade ainda mais. Então nós temos que ter sabedoria. Alguém que tem diabetes pode fazer um jejum de 48 horas de qualquer maneira? Não. Você precisa do auxílio de alguém responsável da área de saúde. Você precisa controlar o açúcar do seu sangue. E aos poucos, fazendo jejuns intermitentes, jejuns de 12 horas, você vai aumentando, você vai prolongando. Nós já aprendemos que a partir de 16 horas começa o processo de autofagia, limpeza da mente. Estamos preparando a casa para receber o convidado mais especial, o Deus Espírito Santo. Qual é o segundo passo para a renovação da mente? Segundo pilar para a renovação da mente. Abra suas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vai falar do segundo pilar para a renovação da mente. Versículo 6. Nós lemos assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Sejam conhecidos diante de Deus aquilo que você necessita, através do quê? Oração. Qual é o segundo pilar para a renovação da mente? Oração. Quando contemplamos o caráter santo de Deus, através da oração, nossa mente está sendo transformada, neurônios estão se ligando através de sinapses, e essas sinapses formam novos caminhos neurais, onde o Espírito Santo de Deus, o seu eterno poder, pode percorrer a sua mente e mudar a sua vida, transformar pensamentos de ansiedade em pensamentos de calma, pensamentos de culpa em pensamentos de inocência, dor, depressão, pensamentos de morte em alegria e vida. A oração é o segundo pilar para a renovação da nossa mente. Terceiro pilar para ter uma mente renovada. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1. Pedro 1, versículos 22 e 23. Nós lemos assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ó, voltamos lá em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, tendo purificado sua alma em obediência à verdade. Então você obedecendo a palavra de Deus, sendo obediente, não se conformando com o mundo, você está purificando sua alma. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante ao quê? A palavra de Deus, o qual é o quê? Viva e permanente. Então qual é o terceiro pilar para a renovação da mente?
a palavra de Deus. Quanto mais nós completamos Deus através de jejum, de oração e estudo da palavra, a renovação da nossa mente acontece. Tem uma autora norte-americana, talvez vocês conheçam ela. Ela escreveu um livro chamado Grande Conflito. Na página 555, ela diz assim: é uma lei da natureza intelectual e espiritual. Presta atenção, é uma lei da natureza intelectual, é uma lei inteligente e é uma lei espiritual, que ao contemplarmos, somos transformados. Voltando a dizer, quando contemplamos a Deus, seu caráter santo, através do jejum, através da oração, através do estudo da palavra, nossa mente é transformada. A contemplação a Deus é uma lei e ela transforma nossas mentes. A mente renovada não acontecerá de uma vez. Queridos, não pense que um dia dentro da casa do Senhor, não pense que um momento dentro da casa de Deus, um momento de estudo da sua palavra, um dia de jejum, é capaz de renovar sua mente. É só o começo. É como se fosse um download. Quando você baixa um aplicativo, você aperta lá em baixar, fica ali rodando, né? 1%, 2, 10, 20, 30. Quando nós estamos aqui contemplando o Senhor, contemplando o caráter santo de Deus, orando, louvando, jejuando, adorando através da palavra, esse download está em andamento. Mas a gente precisa completar. Se você sai daquele portão para fora e você esquece que Deus existe, você não contempla mais o caráter santo de Deus, você não vive uma vida de oração, você não vive uma vida de estudo da palavra, você não jejua, o que acontece? Quando você está baixando um arquivo, se você desligar a internet, continua baixando? Para. A gente precisa dar sequência para a nossa mente ser novamente reprogramada segundo a vontade de Deus. Ela diz mais: a mente se adapta gradualmente aos assuntos nos quais se permite focar. Vamos lá para Romanos 12:2 de novo. Não vos conformeis com o mundo. Se você foca nas coisas do mundo, a sua mente é transformada pelo mundo. Se você foca nas coisas de Deus, o Espírito Santo do Senhor transforma a sua mente. A mente se assimila àquilo que ela está acostumada a amar e reverenciar. De novo, estamos amando o mundo, muito mais o mundo do que as coisas de Deus. Amamos futebol, amamos o bolo, amamos roupas, amamos diversões, amamos mais nossas amizades, amamos tudo que o mundo nos oferece, diversões e tudo mais. E o que esse escritor está dizendo? Que ao assimilarmos as coisas do mundo, a nossa mente vai contemplar aquilo que nós estamos adorando. Se você adora o mundo, sua mente vai se assimilar ao mundo. Se você adora a Deus, a sua mente vai ser transformada e renovada segundo os padrões de Deus. O homem nunca, vou repetir, o homem nunca se elevará acima do seu padrão de pureza, de bondade ou da verdade. Ou seja, você não tem capacidade para se elevar acima daquilo que você é. Para que haja transformação, para que haja renovo, é necessário que uma atuação, um agente externo aconteça na sua vida. Esse agente é o Deus Espírito Santo. Se ele não transformar, se ele não renovar,
nós não temos capacidade para tal. A renovação da mente é um processo contínuo que nos aproxima de Deus. Como eu falei, não adianta eu vir para a igreja hoje, eu orar hoje, eu jejuar hoje, se no decorrer da minha vida, se no decorrer da minha semana, se no decorrer do meu mês, eu oro muito pouco, eu estudo a palavra muito pouco, se é que estudo. Jejuar, meu irmão, tenho certeza, a maioria dos textos com eles é difícil. Você vai ver alguém que tem uma vida de jejum assim. Talvez falte conhecimento, talvez falte aprofundar um pouquinho mais para que serve o jejum. Nós estamos fazendo isso hoje. A luz que vem de Deus está chegando a cada um de nós. A renovação da mente é um processo contínuo que nos aproxima de Deus, através do jejum, da oração e do estudo da palavra, permitindo que o Espírito Santo promova a renovação necessária. Isso é nascer de novo. Você quer nascer de novo, querido? Você precisa ter a mente renovada. Mais uma vez, irmãos, o que Jesus nos fala sobre renovação da mente. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 9. Preste atenção. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Preste atenção. Um homem fariseu, doutor, mestre da lei. E a palavra diz um pouquinho mais. Entre os fariseus, ele era um dos principais. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, é preciso nascer de novo. Mas Nicodemos não entendeu, e ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós adventistas compreendemos muito bem essa expressão, nascer da água do Espírito. Da água tem a ver com batismo, uma entrega da sua vida a Jesus. Nascer da água. E o que é nascer do Espírito? É permitir que o Espírito Santo de Deus promova a transformação necessária na sua vida. Nicodemos não compreendeu isso há 2000 anos atrás, e hoje muitos de nós também não estão compreendendo essa palavra. O que é nascer de novo, queridos? Jesus disse: vou te falar novamente, é necessário nascer de novo. Se Jesus estivesse aqui agora e pudesse falar com vocês na nossa linguagem, com o nosso entendimento, com a luz que nós estamos tendo hoje, Jesus falaria com você: é preciso ter a mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Porque aquele que não tiver a mente renovada pelo poder do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E para você ter uma mente renovada, meu irmão, é preciso jejuar. Para que você tenha uma mente renovada, é preciso contemplar o caráter de Deus através da oração. É preciso contemplar a essência de Deus, o amor de Deus, através do estudo da palavra. Se você não renovar a sua mente, se você não permitir que o Espírito Santo renove a sua mente, se a sua mente não for transformada, você não pode entrar no reino de Deus. Foi Jesus quem disse: é preciso
nascer de novo. E a única forma de nascer de novo é permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente. Você precisa ter uma mente renovada. Mas eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. A boa: quem é que pode ter a mente renovada? Todos nós. Eu, você, cada um que se assenta nesse banco. Todos nós podemos ter a mente renovada pelo poder do Espírito Santo. E a má notícia: que muitos não vão querer essa renovação. Sabe por quê, irmão? Porque vivemos uma loucura dentro da igreja. E eu quero definir essa loucura dentro do contexto que nós estamos aqui pregando. Loucura é você fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. Vamos lá de novo, o que é loucura? Fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero estar com Jesus face a face. Mas você continua fazendo a mesma coisa, negligenciando a oração, negligenciando o estudo da palavra, e não tira sequer um mínimo para jejuar. Que é loucura? Fazer as mesmas coisas de sempre, esperando resultado diferente. Eu quero dizer para você, meu irmão, não existe resultado diferente. Se você não orar, se você não jejuar, se você não estudar a palavra de Deus, você vai continuar na mesma. A sua mente não pode ser renovada. Foi dada uma ordem: não vos conformeis com este mundo. Somente aquele que não se conforma com este mundo permite o Espírito Santo transformar a sua mente, transformar a sua vida. Aquele que não aceita as coisas do mundo, esse pode nascer de novo. E Jesus disse: se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Nós já estamos concluindo. Para continuar essa mensagem essa manhã, eu quero falar que tipo de bênção que acompanha aquele que está tendo a mente transformada pelo Espírito Santo. Qual é a bênção derramada por Deus assim por você? Está se comprometendo a entrar no reino. Para você que tem uma vida de oração, para você que tem uma vida de estudo da palavra, para você que recebeu essa luz, está jejuando ou que vai começar a jejuar. Qual é a bênção que Deus tem prometido para você? Qual é a bênção daquele que tem tido a mente transformada pelo Espírito Santo? Mais uma vez, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4 de novo. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler mais uma vez o versículo 6. E agora, junto, o versículo 7. Filipenses, capítulo 4. Amém? Filipenses 4, a partir do versículo 6. E olha o que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de quantas coisas, queridos? De nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ei, tem problema? Tem luta? Tem algo que você não consegue resolver? Entrega para Deus. Como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Está difícil, meu irmão, a luta está grande. Ora o Senhor e diga: graças a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. E olha que interessante, passamos por lutas, por aflições, não sabemos o porquê está acontecendo,
mas estamos passando por ela. Nós não entendemos, não fazemos a menor ideia por que estamos passando por isso, o que foi que eu fiz de errado. Mas a paz de Deus que excede todo esse entendimento que nós não temos, essa paz, o texto diz, inspirado, guardará o teu coração e a tua mente. O Novo Testamento, ele é originalmente escrito em grego. A palavra que para guardar a paz, vai guardar o teu coração e a tua mente. Guardar, ela é traduzida no grego por sentinela. Sentinela guarda a cidade. O sentinela vigia a cidade enquanto o povo dorme. O sentinela cuida para que o povo não seja atacado. A palavra do Senhor diz que o sentinela vigia a cidade. E Deus agora diz que a sua paz, que excede todo o entendimento que você possa ter, a paz de Deus é como um sentinela que guarda a tua vida, guarda o teu coração, guarda o teu pensamento. Você quer substituir esses pensamentos errados que você tem? Olha, Senhor, jejue, estude a palavra, novas conexões neurais são formadas, novos caminhos neurais são formados na sua mente, como eu falei. E o Espírito Santo vai usar esse caminho para percorrer toda a sua mente e com seu eterno poder transformar a sua vida. E ele diz: teremos a mente de Cristo. Tem alguém aqui hoje que quer ter essa experiência com Deus? Será que eu estou falando para alguém hoje que quer ter a vida transformada? Você já não aguenta mais esses pensamentos na sua cabeça? E por mais que você corra, por mais que você não queira pensar, eles insistem em te perturbar. A palavra que Deus está dizendo, tudo pode mudar. Agora você precisa tomar uma ação. Existe uma parte que nos cabe. O primeiro é não nos conformar com o mundo. O mundo só oferece coisa errada para a gente. Nós que somos crentes, não existe nada no mundo que nos serve. A palavra diz que o mundo já é de maligno. Não existe nada para você lá, meu irmão. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. O mundo está perdido. Não podemos nos conformar com o mundo. E quando a gente não se conforma com o mundo, o Espírito Santo, através da renovação da nossa mente, nos transforma. Qual é o título do sermão dessa manhã? Renovando a mente e transformando a vida. Eu quero dizer, você pode ter a vida transformada. Você pode ter a mente renovada. Agora existe um caminho, existe um preço. Não é de qualquer maneira. Eu falei, é loucura fazermos as mesmas coisas de sempre e esperarmos resultados diferentes. Meu irmão, não vai acontecer. É impossível. O homem não pode ir além da sua capacidade. Você não é o agente transformador da sua vida. Você precisa permitir que o Espírito Santo faça a obra. Eu tenho certeza que você entendeu essa mensagem. O que eu espero, meu querido, é que o Espírito Santo possa estar aí ao teu lado nesse momento. Amém. Que ele possa estar te dando instrução. Guarda essa palavra. Faz um teste. Comece a orar um pouquinho mais. Comece a estudar a palavra de Deus um pouquinho mais. Comece a prática do jejum. Lembra que Ellen White diz: não é do dia para a noite que a sua mente será transformada. O processo é contínuo, é gradativo, mas ele acontece. E o fenomenal, o espetacular, é que toda essa transformação não é algo apenas de fé,
não é um sentimento abstrato. A ciência diz, é real, a transformação acontece dentro do seu cérebro, de forma física, química, biológica. O Espírito Santo está trabalhando, ele transforma. Essa transformação é verdadeira, ela é palpável, ela é sentida, ela é comprovada pela ciência. Não é algo apenas que acreditamos por acreditar, ela é verdadeira. E pela honra e glória do Senhor, muitos que se diziam ateus, com estudo da neurociência, da neuroplasticidade, vários cientistas têm se rendido ao nome santo do Senhor Jesus. Porque como é possível algo que não se vê, que não se conhece, ser capaz de transformar a sua mente? É possível. E o que eu falo para vocês, meu querido, temos que nascer de novo. Jesus disse: se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E o convite que eu faço para todos vocês, meus irmãos, sem exceção, é que vocês possam permitir que o Espírito Santo de Deus renove a sua mente e transforme a sua vida. E que um dia juntos possamos entrar pelas portas no reino de Deus. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa estar iluminando, que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui essa manhã. Ensinamentos valiosos, ensinamentos profundos, ensinamentos que fazem diferença, ensinamentos que nos levam ao reino de Deus, ensinamentos que nos levam a viver uma eternidade face a face com nosso Deus. Mas não é da boca para fora que a gente tem que dizer que é comportamento, é atitude. Eu falei, tem gente que vai colher essa palavra no coração, tem gente que vai querer procurar transformação e vai tentar seguir aos poucos o que nós aprendemos aqui nessa manhã. Mas muitos outros, eu tenho certeza que essa palavra vai estar no ouvido, vai sair pelo outro, não vai acontecer transformação nenhuma. E eu volto a falar, se não nascer de novo, se sua mente não for renovada, não entra no reino de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te guie pelos caminhos do Senhor, e que você possa, a partir de hoje, ter uma mente transformada em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.